prevenção. Secretaria de Agricultura do DF fecha o Zoológico de Brasília. Motivo: a morte de um pombo e de um pato irerê. Quem tem mais detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite a você, bem-vindo. Olá, Henrique. Boa noite para você e boa noite a todos que acompanham a gente no nosso Cidade Alerta. É exatamente isso. A Secretaria de Cultura do DF, junto com o Zoológico, fizeram uma reunião hoje à tarde aqui onde a gente está, que é justamente na Secretaria, e decidiram então fechar o zoológico por tempo indeterminado. E a razão é essa: 2 animais, 2 aves, foram encontradas mortas ali na região do zoológico, um pombo e um pato irerê, que é uma raça aí de pato bem diferente. A partir disso, então, eles decidiram fazer uma análise mais criteriosa, porque há suspeita de ser uma gripe aviária. Na tarde de hoje, os portões foram fechados, nós estávamos lá e acompanhamos, e também técnicos da Secretaria foram até lá fazer uma vistoria geral e vai começar agora toda uma análise em relação a isso, justamente para entender quais são os perigos para os outros animais e também para quem frequenta o zoológico. Mas, ô Márcio, esse pombo e esse pato que apareceram mortos, né? Eles frequentam o zoológico, mas são chamados aves de vida livre, é isso? É isso mesmo, e eu vou explicar o porquê. O que acontece, Henrique, é que o zoológico, é claro, é um espaço aberto, ali tem um tratamento de animais, tem alimentação, então é normal que animais, que outras aves, outros mamíferos, enfim, que animais frequentem o zoológico, mesmo não fazendo parte daquela lista de animais que tem lá, que são preservados na área. Então é muito comum que outros animais venham de outras regiões, principalmente pombo. A gente sabe como é que é, né? Como são os pombos. Então, nesse caso, eles não fazem parte, então, dessa área do zoológico, ou seja, de preservação. Agora, não tem como dizer que eles não tiveram contato com os animais que estão ali dentro das cercas, que estão ali em áreas fechadas, por isso que tem todo esse cuidado. Agora, ô Márcio, a gente precisa destacar aqui a importância dessa medida da Secretaria de Agricultura. É uma medida de prevenção, de precaução, realmente, não é? Com todos nós. E, é claro, também com os animais do Zoológico de Brasília. E essa saúde dos animais do Zoológico de Brasília, elas são sempre muito bem monitoradas, não, ô Márcio? Sempre tem esse trabalho, Henrique, de monitoramento da saúde dos animais. Exames são feitos periodicamente, exames de sangue, enfim, também exames físicos. Os animais do zoológico são muito bem assistidos nessa questão de saúde. E esse ponto que você falou é o ponto mais importante, que esse fechamento do zoológico é mais em razão da verificação da saúde dos animais. Então não é tanto em questão as pessoas que estavam ali. É importante a gente falar isso porque muita gente acaba assustada, né? Gripe aviária, tal, então quer dizer, será que eu peguei, fui lá, enfim. Então tem essa questão dessa preocupação. Mas é importante a gente deixar muito claro que o fechamento do zoológico é realmente para fazer novos exames nos animais que estão lá, fazer toda uma verificação no espaço. A Secretaria vai fazer um trabalho agora de análise técnica muito forte para garantir que todos estejam bem e também analisar de onde esses animais contraíram essa doença, se é possível identificar isso. O que é importante talvez é reconhecer, né, e saber qual é a origem dessa gripe, como é que esses animais pegaram isso e como levaram para o zoológico. Mas é realmente uma questão de saúde dos animais. Agora, ô Márcio, eles deram um prazo para que esses exames fiquem prontos e enquanto não ficar pronto, o zoológico fica fechado direto aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. Estamos se aproximando aí de um fim de semana, tudo indica vai ser um fim de semana com o zoológico fechado? Ou eles deram um prazo? Não, Henrique, não existe um prazo para a reabertura do zoológico e é importante a gente falar também que esses animais que foram encontrados mortos, essas aves, uma amostra delas foi levada para o Ministério da Agricultura, que existe um laboratório federal específico e especializado para cuidar e analisar esse tipo de situação e também fazer os exames necessários para entender qual era essa gripe mesmo e também qual era a gravidade. Então, tudo que foi recolhido hoje lá no zoológico e também amostras desses animais
foram levados para o Ministério da Agricultura, ou seja, o governo federal, através do Laboratório Federal Especializado, que vai dar esse diagnóstico final e vai também determinar quais serão as medidas que serão adotadas daqui para frente. Mas, enquanto isso, não tem um prazo específico para que esse exame fique pronto, para que esses laudos sejam divulgados e, em consequência disso, também não há uma previsão de quando o zoológico será reaberto. Ô, Márcio, a nossa produção te acionou muito cedo e você prontamente correu para o Zoológico de Brasília antes de se dirigir aí para a Secretaria de Agricultura, onde teria uma entrevista coletiva, não é? E nesse tempo que você foi primeiro no Zoológico de Brasília, foi no momento exato que chega a ordem superior para o fechamento do zoológico. Como foi esse momento lá? Me relata como foi. Tinha muita gente dentro do zoológico, além dos funcionários, ou estava tudo mais tranquilo por lá? Quando nós chegamos ao zoológico, era por volta de 3 horas, 3h10. O zoológico estava aberto ainda. Quando a gente passou na portaria, é claro, eu fui conversar com o pessoal que fica ali, os seguranças, e perguntei, o zoológico está fechado? Porque naquele momento que eu cheguei, não tinha ninguém ali na área de entrada. Eu perguntei, o zoológico está fechado? E eles me informaram, não, o zoológico está funcionando normalmente. Eu falei, mas vocês receberam alguma notificação, receberam alguma informação relacionada aí à questão da gripe aviária? Eles falaram, não, a gente não teve nenhuma notificação em nada disso. A gente então saiu, aguardou um pouco mais e a nossa equipe muito competente, é claro, já estava em contato com todos os órgãos, contato com o GDF, enfim, com o zoológico, com a Secretaria de Agricultura, para entender o que estava acontecendo. Quando foi por volta de 3h20, a gente viu que o portão estava sendo fechado. E aí, novamente, eu fui até o pessoal que estava lá, né, os porteiros que estavam lá, e eu questionei se o motivo do fechamento era realmente a questão da gripe aviária ali, dessa informação que a gente tinha desses animais que estavam mortos. Naquele primeiro momento, eles não quiseram informar, disseram apenas que receberam ordens e que seria fechado. E a gente até acompanhou uma família que tinha acabado de chegar, tinha vindo de São Paulo, 18 horas de viagem, quando chegou na porta não conseguiu entrar e eles falaram com segurança, o segurança também não tinha dado mais informações em relação a tudo. A gente permaneceu lá no zoológico ainda durante um bom tempo e aí os visitantes começaram a sair. Quem estava lá dentro. Então eu conversei também com as pessoas que estavam saindo de lá e essas pessoas me confirmaram que os seguranças pediram para que elas saíssem do zoológico porque o zoológico seria fechado e o motivo seria essa suspeita de gripe aviária. Então eu vi famílias saindo, tinha um ônibus escolar com várias crianças de uma escola pública que também foram retiradas do local e ônibus também de viagem, de turismo, estrangeiros estavam dentro do zoológico no momento e quando eles saíram, fizeram essa retirada, os portões foram totalmente fechados, aí os funcionários que estavam na portaria começaram a utilizar máscaras. Eles então começaram a colocar máscaras ali por uma recomendação da chefia. E poucas pessoas que pagaram para entrar, porque o zoológico tem essa questão de estar funcionando de graça, mas é aos feriados e domingos, na semana tem o valor a ser pago, em média R$5, dependendo da pessoa, enfim, que tem a questão da meia entrada. Mas então essas pessoas estavam recebendo de volta o dinheiro. E aí elas saíram e eu conversei também com essas pessoas, falei com muita gente para entender o que foi passado para elas. E todas receberam exatamente a mesma informação, que o zoológico estava sendo fechado por uma suspeita de gripe aviária. Trabalho preventivo importante da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Claro que chateia o visitante que chega ali na porta, recebe essa informação, mas é totalmente compreensível e a gente precisa entender isso com tranquilidade realmente. Márcio, prioridade absoluta para você nessa edição do nosso programa. Você está aí de plantão na Secretaria de Agricultura, qualquer novidade, você levanta o dedo e eu estarei ao seu lado.